Bom dia, meu nome é Carlos Rodrigues e estou aqui para vos falar um pouco sobre gestão de encargos na gestão comercial ou afetação de custos adicionais aos custos das mercadorias. Custos adicionais ou créditos adicionais aos custos das mercadorias, permitindo assim aumentar o custo ou aproximar um pouco o custo das mercadorias ao custo efetivo que elas vão tendo. Através da afetação de custos adicionais que temos na transação dessas mesmas mercadorias e a afetação de alguns créditos que possamos ter com essas mercadorias. Vamos falar, portanto, dos encargos internos e externos ao documento de compras, vamos falar de encargos a débito e encargos a crédito e vamos falar de afetação de custos ou como é que os encargos afetam o custo das mercadorias compradas, no caso. Portanto, vamos falar de afetação de encargo no momento da compra ou a posteriori à compra. Portanto, despesas que decorrem da compra efetuada, mas cuja fatura dessas despesas pode ser-nos enviada posteriormente, um mês depois, 2 semanas depois ou algo do género, ok? Para darmos um pouco já início a essa exploração, para lançarmos custos adicionais distribuídos pelas mercadorias. Portanto, começamos pelo documento de compras e podemos registar no próprio documento onde compramos as mercadorias, podemos registar custos adicionais. Vamos imaginar que eu compro estes 2 artigos ao fornecedor, já agora é este fornecedor. Vamos rever os custos, ok? Não é este, prefiro este produto. Estes 2 produtos têm custo idêntico para vermos um pouco a afetação, como é que a afetação de custos é feita. Vamos supor que eu compro 10 unidades de cada uma destes produtos e, juntamente com a fatura destes 2 produtos, foi-me faturado ou foi-me cobrado um valor adicional, por exemplo, de transporte, ok? E vamos supor que foram cobrados 15 euros de transporte, ou melhor, pode ser 15 euros de transporte destes produtos. Eu posso, ao afetar o custo do encargo às mercadorias, eu posso fazê-lo por diversos critérios. Neste momento eu tenho aqui uma afetação dos custos das mercadorias, ou uma distribuição do custo pelas mercadorias, do custo deste transporte pelas mercadorias, através de uma proporcionalidade de peso dos produtos, de valor dos produtos, de quantidade dos produtos, de volume dos produtos. Ou então posso fazer uma afetação manual, em que é feita uma distribuição por valor ou é proposta uma distribuição por valor, ou então uma distribuição manual, mas sem qualquer proposta. E neste caso, eu indicaria aqui os valores que pretendia distribuir para cada uma das linhas de produtos, ok? E, portanto, lançávamos aqui os dois valores a afetar a cada uma das linhas, se eu quisesse fazer uma distribuição mais ad hoc. Não sei se repararam, mas quando lancei aqui o encargo de transporte para distribuir por estas 2 mercadorias, ele sugeriu-me aqui uma distribuição por peso. Porquê é que me sugeriu esta distribuição por peso? Porque estes encargos que eu posso lançar estão tipificados no nosso sistema, nos tipos de encargos, e este seguro de transporte está aqui indicado. Por defeito faz uma distribuição por peso. Podia fazer uma distribuição por volume ou qualquer uma das outras opções que temos na afetação dos encargos. Vamos novamente reconstruir o que estávamos a fazer. Portanto, transporte 15. Quando nós afetamos a distribuição de encargos por peso ou por volume, o que é relevante para descobrir o peso ou descobrir o volume
nesta distribuição é aquilo que indicarmos na ficha dos produtos, dos respectivos produtos, quanto a peso bruto ou volume. Quando fazemos distribuição por peso, é com base neste valor que o sistema descobre qual é o peso com que o produto concorre para a distribuição, para a proporcionalidade. Se for uma distribuição por volume, será este fator a considerar. Eu tenho estes dois produtos que estão invertidos. Este produto tem peso 10 e tem volume de 5. Este produto tem peso 5 e volume de 10. O que faz com que, quando nós fazemos aqui a afetação dos encargos, se estivermos a falar de uma afetação por peso, o primeiro produto que víamos ali tem esta distribuição, fica com maior valor de encargos. Se fizermos uma afetação por volume, a distribuição inverte-se. Isto para demonstrar que, efetivamente, estamos aqui a fazer afetação de encargos por critérios que dependem de valores que estão na ficha e que, estando devidamente atribuídos, permitem que a afetação seja em conformidade. A mais comum será uma proporcionalidade de valor, mas podem ser usadas outras. E quando nós afetamos isto, o que é que nós verificamos? Eu para já vou gravar este documento sem qualquer afetação de encargo. E, gravando este documento sem qualquer afetação de encargos, vamos lhe dar o número externo. Se formos consultar o movimento de estoque associado a isto, através daqui da rastreabilidade documental, podemos posicionar-nos no movimento de estoque correspondente a isto. Nós vemos que o custo unitário destes produtos foram 15 euros. Ora, nada mais, nada menos que o próprio custo da compra. Quando nós afetamos o nosso encargo adicional e vamos fazê-lo por valor, eu posso aqui sempre alternar pelos critérios disponíveis ou então selecionar a afetação manual. Se eu gravar neste momento este documento, se for recarregar o movimento de stock associado à compra, eu já vejo que o custo já não são os 15 euros que há pouco víamos, mas sim 15,75, ou seja, foram afetados de 0,75 por unidade os custos destes produtos. E, portanto, isto faz com que, na prática, eu consiga tirar ou avaliar, por um lado, o custeio mais efetivo das minhas mercadorias. Portanto, se foi com a aquisição das mercadorias que eu tive aquele custo de transporte, eu devo afetar esse custo de transporte às mercadorias e sei que elas estão no meu estoque por aquele valor, pelo acumulado dos dois fatores. Por outro lado, nós podemos ter estes encargos lançados a posteriori. Ou então, antes disso, e para vermos o efeito, para vermos as consequências, antes disso, imaginemos que nós lançamos esta compra, embora lançando-a hoje, esta compra já era de há 6 meses atrás. Eu vou colocar 6 meses atrás, que é onde tenho alguns movimentos, onde posso simular estas questões. Se pusermos este movimento, por exemplo, embora possa ser um bocado incomum, se pusermos isto na data de 20 de março de 2017, para já não me vou preocupar com datas de vencimento, nem nada do género. Ao gravarmos este movimento nesta data, ele tem a mesma afetação de custos que nós víamos há pouco, ou seja, se viermos aqui, nós continuamos a ter no último movimento os 15,75. No entanto, se formos analisar os movimentos de stock efetuados para estes produtos, vamos supor que queremos só estes dois, e vamos analisá-los desde 1 de janeiro. O que acontece é que este movimento de compra, falta ativar aqui um agrupamento. Este é o agrupamento mais recomendado para avaliarmos
a sequência com que os custos vão sendo modificados e com que os produtos vão sendo revalorizados a cada entrada que afeta o custo. E, portanto, nós estávamos a falar da fatura 7, lançada a 23 de fevereiro. Vamos ampliar um pouco mais isto. 100 é quanto está. E vemos que o produto entrou aqui a 15,75 € de valor de custo. No entanto, vemos já que, embora tendo entrado aqui a este custo, os custos anteriores rondavam os 20 €, ou seja, um custo médio aqui resultante iria ser um valor que não propriamente este. O que significa que todas estas operações posteriores à data em que afetamos este movimento de compra, todas essas saídas podem ou devem ver o seu custo revisto para o custo que resulta, o custo médio que resulta desta operação. Eu disse custo médio, mas não tem necessariamente que ser o custo médio. Portanto, isso estará dependente da parametrização de custeio que está definida no exercício da empresa. Pode ser o custo médio, pode ser o LIFO ou o FIFO, consoante o que está em uso no exercício corrente. O que eu queria demonstrar aqui é que, se eventualmente nós lançarmos os movimentos, quer o movimento de compra simples, quer o movimento de compra com encargos, em data posterior à data a que corresponde o documento, e havendo já movimentos de stock com data posterior à data que lançamos a compra, ou movimentos de vendas, esses movimentos quase garantidamente não estarão devidamente valorizados. Só estarão mais ou menos bem valorizados se, porventura, o custo que tivemos nesta compra for idêntico aos custos anteriores. O que vemos aqui é que eu tenho aqui uma entrada de cerca de 20 € e esta foi de 15,75. Houve aqui uma grande oscilação de custos e, portanto, quase garantidamente terá impacto nos custos dos movimentos seguintes. É um dos cenários em que, após o registro destes documentos, teremos ou devemos fazer um recálculo de estoques e custos para rever os custos dos movimentos posteriores. Mas isto foi só para demonstrar que, se porventura fizermos operações destas, é conveniente, para uma correta valorização dos estoques, é conveniente a execução de um recálculo de estoques e custos. Vamos repor isto nas datas em que estamos e, portanto, vamos para 2 de novembro, neste caso. E, neste momento, o movimento já é com data atual. Se, porventura, nós ajustarmos o valor de encargos, porque nos enganamos a registar isto, o facto de alterarmos o valor do encargo e regravarmos o documento é suficiente, no caso de encargos internos, é suficiente para que o movimento de estoque correspondente fique devidamente afetado desse custo. Reparem que agora já temos 16 € de custo para cada produto e não os 15,75 que tínhamos anteriormente. Este caso que simulamos agora foi um caso de uma fatura de compras que, além das mercadorias, nos traz um custo. Pode ser um custo de portes ou de transporte, um custo de seguro, um custo qualquer que nos foi imputado pelo facto de ter sido efetuada aquela operação. Mas veio juntamente com a fatura e, portanto, nós acabamos por registar essas mesmas despesas juntamente com o documento de compra, que, porventura, se emitirmos o documento de compra, nós conseguimos ver esses valores aqui imputados e, portanto, concorrem para o total deste documento, ok? E não de outro. No entanto, nós podemos ter cenários em que o custo com este transporte vem em data posterior. E então, nessa altura, teremos que registar não um documento de compras com encargos internos, mas sim um documento de compras de afetação de encargos a outros documentos. Então, invocando aqui esta opção do menu, podemos fazer então aqui um documento de encargos puros e vamos imaginar que nos foram cobrados 2 encargos. Um encargo de, podem ser 10 € também, e outro encargo de 10 €, só para termos valores mais ou menos redondos. Estes são os valores que vieram na nossa fatura de custos adicionais por conta de compras que
nós fizemos anteriormente. Vamos imaginar que eu tenho esta despesa vinda deste fornecedor e que é para afetar, e aqui por duplo clique eu consigo ver outros documentos, ou melhor, os outros documentos de compras que cá tenho. Vamos imaginar que eu vou afetar aqui o documento 3 do exercício de 2017 e o documento 4 também de 2017. O 2. Vamos afetar ao 2 e ao 3. E este vamos afetá-lo também ao 2 e ao 3. Okay? Imaginando que este até era um custo superior para termos aqui algum valor diferenciado. Há pouco vimos que os encargos permitiam estabelecer qual a distribuição por defeito a propor. Além da distribuição por defeito a propor, permitem também indicar qual a taxa de IVA que estão sujeitos, para além de algumas configurações de ligação à contabilidade e não só. Portanto, neste caso, estamos aqui a afetar ou a lançar um documento de encargos externos com 2 encargos, os quais têm taxas de IVA diversos e, portanto, vão ter tributação diferente. Quando nós lançamos encargos, dizemos aqui como é que queremos distribuir, qual o critério para distribuição deste fator de encargos por estes documentos de compras e, neste caso, este documento de encargos por estes documentos de compras. Portanto, quando estamos posicionados numa linha de encargos, temos os documentos que afetamos por este. Quando estamos aqui, temos estes afetos. Não quer dizer que têm que ser iguais. Eu, neste momento, aqui afetei os mesmos documentos pelos 2 encargos, mas podiam ser documentos diferentes a serem afetados. Aqui voltamos a ter, então, os critérios mais ou menos idênticos aos que vimos na distribuição de encargos internos, a menos deste novo fator, que é uma distribuição por documento. O que é que isto quer dizer? Faz uma distribuição proporcional, concorrendo cada documento com o mesmo peso como qualquer outro, ok? Portanto, os 10 euros foi 5 euros para cada documento. E aqui vamos colocar, por exemplo, a distribuição em valor e, portanto, temos aqui uma proporção de valor, ok? Este ficou com 16,26 euros dos 20 euros do encargo e este com 3,74. No entanto, isto é a forma de distribuir este valor pelos vários documentos a que queremos afetar. Dentro de cada documento afetado, nós podemos estabelecer o critério de distribuição pelas linhas ou pelos produtos que esses documentos possam ter. Portanto, temos aqui 2 níveis para definir critérios de afetação. E depois ainda podemos consultar qual a distribuição de encargos que está a ser feita para estes produtos. Ou seja, este documento tem estes produtos e foi-lhe atribuído, pela distribuição de encargos que está neste momento afeta, foi-lhe distribuído para as suas linhas este valor para esta linha, este valor para esta, este para esta, este para esta. Quando comutamos para a outra linha, só temos este produto e estão cá os 3,74 que foram atribuídos ao documento, estão todos afetos a uma só linha de produto. E, portanto, quando nós gravarmos este documento, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que apenas e só serão gravados os fatores de encargos nos 2 documentos que foram afetados. Neste caso só foram 2. Se formos ver o extrato de estoques, como vimos há pouco, organizado por artigo para aqueles 2 produtos, e desde janeiro, pode ser, nós vemos que o documento, neste caso é o segundo produto, falta-me aqui o outro produto, porque eu apaguei. Vamos nos centrar apenas nestes 2 produtos para não baralharmos muito. E, portanto, vemos que
aqui a fatura, a vossa fatura 2, que foi uma fatura afeta, só está com 10 euros e não com mais aqueles fatores que foram ali adicionados. E a fatura 3, a vossa fatura 3 não está aqui porque tem um produto só, que não é este, que era aquele PC retoma que nós tínhamos ali no documento. Então, sendo assim, estes fatores de encargos ficaram no documento de compra, mas não afetaram o movimento de estoque associado ao documento de compra. Temos duas formas de afetar os custos destes encargos a estes documentos de compras. Uma delas é acedermos ao próprio documento de compras e fazermos a regravação. Não era propriamente este que eu queria editar já, era mais este. Tem cá o BD01 e, portanto, nós vamos provocar aqui uma gravação ou uma regravação deste documento, de maneira que o movimento de estoque deste produto ou deste documento de compra seja revalorizado. E, portanto, se formos ver agora o estoque dele, ele já está aqui afeto de mais uns cêntimos, que foi a proporção que lhe foi atribuída. Se formos avaliar o extrato de estoques, vemos que ele também já está custeado aí por esse fator. Portanto, já não temos cá só os 10 euros, temos cá os 10 euros 9 cêntimos e 45 centésimas do cêntimo. No entanto, mais uma vez, nós estamos a alterar o custo que este produto tinha nesta data. O que significa que toda e qualquer venda posterior a esta data passou a estar com um custo não correto, portanto, um custo que eventualmente estará errado, porque se antes, com este custo de 10 euros que tínhamos aqui, estes custos estavam corretos, ao mudarmos este fator, todo o custeio das vendas e saídas posteriores estará errado, portanto, precisará de uma retificação. E, mais uma vez, para essa retificação, é necessário um recálculo de estoques e custos, de maneira a que o custo médio seja calculado com esta operação, o custo médio que resulta desta operação, seja depois usado para valorizar os movimentos posteriores. Eu dizia há pouco que quando nós lançamos então encargos externos a afetar documentos anteriores, e portanto este é um cenário em que, por norma, a fatura destes encargos vem posteriormente e com algum desfazamento até considerável dos documentos de compras em causa, e portanto nós estamos a afetar operações de compras que já estão, quase garantidamente, anteriores a vendas que já registramos no sistema e, portanto, é quase imprescindível que depois da afetação de documentos de compras por encargos externos, é quase imprescindível que executemos um recálculo de estoques e custos para termos os movimentos posteriores, principalmente os de saídas, devidamente valorizados. Nós falamos até agora de afetar os custos dos produtos por valores, por acréscimo de valores, portanto, encargos de que despendemos para conseguir ter as mercadorias dentro de portas. Mas não tem necessariamente que ser só encargos a débito. Eu posso ter encargos a crédito. Um exemplo disso serão, por exemplo, os descontos de rapel. Eu posso chegar aos meus documentos de encargos posteriores. Imaginemos que eu acordei com o fornecedor um rapel a 6 meses de um determinado valor. Foi atingido esse rapel, o fornecedor faz uma nota de crédito pelo valor do rapel. E eu tenho contabilizado no meu sistema as mercadorias pelo custo que elas me custaram na altura da compra. No entanto, agora com este desconto, eu posso considerar que o custo afinal não foi aquele que eu tinha na hora da compra, mas sim um custo inferior abatido do desconto de rapel que me foi atribuído. Vamos imaginar que estamos aqui a lançar um desconto de rapel de, por hipótese, 100 euros, a afetar os documentos de compras do primeiro semestre deste ano. Ora, podemos chegar aqui e fazer isto. Vamos buscar todos os documentos desde 1 de janeiro de 2017
até 30/6/2017 e, neste caso, do fornecedor 1. Calculamos para aqui os movimentos e podemos afetá-los todos. Vemos que temos aqui uma forma mais ou menos expedita de lançar ou de afetar vários documentos de compras por encargos que estamos a lançar. Neste momento eu estou a afetar todos os documentos deste fornecedor, desde janeiro até junho, deste encargo, que não é um encargo, mas sim um desconto que me foi atribuído. Mas tenho também aqui outros filtros que eu poderei usar para descobrir os documentos que eu quero adicionar de uma forma mais expedita do que, como há pouco fiz, procurando na lista os documentos que pretendo. E, portanto, neste momento, nós temos então aqui um crédito de 100 euros a ser distribuído pelos produtos que estão nestes documentos. Neste momento, este encargo ou este desconto já está parametrizado para uma distribuição por valor. Tenho aqui a indicação do que está por distribuir e o que está distribuído. E foi distribuído por estes 3 documentos, afetando a abater o custo desses mesmos produtos. Se formos ver este documento, por exemplo, vamos aqui aos movimentos de stock e vamos procurar o documento 1. Este documento tem aqui os nossos produtos, os 2 produtos que estávamos a usar como exemplo, e neste momento estão custeados a 16 e 15 euros respectivamente. Quando nós gravarmos este documento em encargos, que vai afetar este documento e aqueles artigos em concreto por 24,97 euros para aquela linha de 200 unidades, nós vamos ter então um custo diferenciado aqui. Por que é que não temos este custo diferenciado aqui? Precisamente porque, como disse há pouco, quando nós registamos um documento de encargos externos para documentos de compras, esses documentos, embora ficando nas suas linhas com a informação dos encargos afetos, estes encargos não são associados aos custos e atualizados no movimento de stock correspondente. Nós podemos regravar o documento para ver essa afetação. Ou então, disputarmos então um recálculo de estoques e custos para fazer a revisão dos custos no movimento de stock. Agora sim temos aqui os custos afetos por estes cêntimos adicionais, os custos unitários. Aquilo que eu fiz foi apenas e só regravar este documento de compras de maneira a refletir os custos de encargos que lhe imputei no movimento de stock. Mas, mais uma vez, recordo que, neste momento, por esta operação de regravação do documento de compras, apenas e só afetamos o custo do movimento de stock desta compra. O que significa que, se formos espreitar o extrato de estoques e custos, embora a vossa fatura 1, esteja valorizada com um custo superior para este artigo, que é um dos artigos que estamos a usar como reflexo desta afetação, vemos que este fator foi alterado, mas estes custos adicionais não foram revistos e, portanto, mais uma vez, há necessidade de fazer um recálculo de estoques e custos, de maneira a rever todos estes custos desta data em diante. Acabamos por ver, então, as várias formas que temos, fazendo um apanhado, um resumo daquilo que vimos. Portanto, acabamos por ver que nós podemos lançar documentos de encargos diretamente no documento de compras, e temos aqui este documento, que é um exemplo disso, em que vimos o lançamento de um encargo. Só posso afetar este mesmo documento quando estou a lançar encargos internos ao documento. Temos a possibilidade de lançar documentos de encargos em data posterior àquela em que a compra foi efetuada, e, portanto, casos em que nos são debitados custos adicionais posteriormente à compra.
e, portanto, temos que os registar posteriormente, mas conseguir, com esse registro, afetar documentos anteriores. E esta é a forma que temos para diluir esses custos ou distribuir esses custos pelos produtos que foram comprados nesses mesmos documentos de compras. E vimos também que, além de imputar custos adicionais aos produtos, podemos também imputar descontos adicionais, fazendo com que os custos sejam abatidos desses valores. Posto isto, temos explorados os encargos, ou a forma de lançar encargos e a forma de afetar os custos aos movimentos de stock, quer aos movimentos de stock diretos dos documentos afetados, quer aos movimentos posteriores. Portanto, para que se reforce a ideia, sempre que registarmos documentos de encargos ou documentos de compras fora de data e já existam operações de saída registadas no sistema posteriores à data em que registramos essa compra ou esse documento de encargos, ou as compras que foram afetadas por esse documento de encargos, há a necessidade, se quisermos uma valorização das saídas correta, há a necessidade de executar o recálculo de estoques e custos. Posto isto, dou por terminada esta sessão. Espero que tenha ajudado a perceber um pouco como o ERP trata estas questões de encargos. Obrigado pela vossa atenção.